Oi pessoal, tudo bem? E aí? Hoje a gente vai, na nossa primeira aula assíncrona, né, conversar um pouquinho sobre a avaliação da dor em pediatria, né? A gente já tem conversado bastante nas nossas aulas sobre a importância de avaliar a dor, a importância de avaliar o que a criança fala, né, de dar ouvidos à criança verdadeiramente. E aí hoje eu falo sobre dor. Que criança sente dor? Né? Será que ela sente mesmo? Será que não é a mãe que inventa, né? E aí, gente, sim, a criança sente dor, tá? O que é dor, primeiro, né? Vamos definir dor, é uma sensação ou experiência emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial ou descrito em termos de tal dano, né? Bebês e crianças sentem dor, apesar de muitas vezes eles não serem capazes de verbalizar, né? Ou de verbalizar ou de demonstrar de forma eficiente. O que a gente tem muitas vezes é a criança que ela tá lá com dor e a família consegue perceber e às vezes nós, enquanto profissionais de saúde, não damos a devida importância a essa dor, né? Então, eu quero mais uma vez sensibilizá-los sobre a importância da gente verificar, da gente dar atenção, da gente entender o que a criança passa, né? Ela tá sentindo dor, ela tá no sofrimento sim, de alguma forma. Então vamos respeitar isso, certo? Pensando em humanização, gente, a dor, a gente hoje tem a dor como quinto sinal vital, né? E desde o ano 2000, que é a Joint Commission, que ela fala sobre a dor como quinto sinal vital. Então a gente tem que avaliar a dor como tal, né? A gente tem que dar importância à dor igual a gente dá para a temperatura. E principalmente em saúde da criança, a gente já conversou sobre temperatura, sobre convulsão. As pessoas têm um cuidado muito grande com a temperatura, mas a gente tem que respeitar também a dor, certo? E aí eu já vi crianças terem episódios de dores horríveis. E a gente, enquanto profissional de saúde, não pode dizer, ela não tá com dor, né? Não existe uma dor dessa. Existe, né? E a dor, ela pode ser subjetiva pra gente, né? Da gente ter dificuldade de medir. Mas pra quem sente, a dor, ela é muito real, sim. E ela está acontecendo naquele momento. Então, vamos respeitar a dor de cada um, inclusive das crianças. Tá, mas a partir de quando a criança sente dor, né? A partir da 8ª semana, né, de vida da barriga, né, gestacional, intraútero, a criança ela já sente dor, né? Ela já começa a desenvolver componentes neuroanatômicos fisiológicos da dor, certo? E aí, a partir de 24 semanas, a gente tem neurônios e vias, né, suficientes para que ocorra a apreciação do estímulo doloroso no tronco encefálico, ou seja, essas terminações nervosas que geram a dor, né, que fazem, que não que geram, mas que percebem a dor, elas já estão preparadas, elas já estão feitas e a criança já sente dor, né? Então, a criança sempre sente dor. Mas aqueles recém-nascidos lá na NEL não sentem. Sentem sim. Uma criança maior, arteira, não sente. Sente. Toda criança sente dor, todo ser humano é igual. Então a gente tem que respeitar. Se eu respeito a dor do idoso, a dor do adulto, a dor da mulher, a dor do homem, eu tenho que respeitar a dor da criança. E aí eu trago essas imagens só pra gente refletir, né? Sobre o que é a criança, quem é essa criança, né? E ela tá sentindo dor mesmo, né? Aqueles bebezinhos bem pequenininhos na Nel, Isabeline. Sim, eles sentem dor. E aí, como a gente avalia dor em pediatria? Pessoal, a gente tem que usar algum método regular e sistemático, né? Não adianta eu, Isabeline, avaliar de uma forma e fulano avaliar de outra, cicrano avaliar de outra, e aí a gente já tem um medidor subjetivo, não, uma medida subjetiva para avaliar. E se a gente avaliar cada um de uma forma, as coisas vão ficar mais difíceis. Então, qual é o certo? É haver uma padronização. Então, a gente tem inúmeras escalas
E cada serviço deve padronizar a sua forma de avaliar, a sua escala, né? Então, regular e sistemático. Não é só conforme necessário. É aquela criança tá estranha, tá agitada, tá chorosa. Eu vou verificar. Não. Da mesma forma que a gente tem rotina de verificar sinais vitais, a gente tem que ter rotina de avaliar a dor, né? Lembrando sempre que a dor ela pode provocar alteração nos sinais vitais. Então é importante que a gente saiba também identificar isso. E aí, quando a gente identifica as causas identifica a dor e consegue identificar a causa da dor precocemente, a gente consegue facilitar para o nosso paciente, inclusive, né? A gente facilita muito a nossa vida, a vida do paciente e ameniza esse sofrimento, né? Ninguém gosta de estar com dor. E como é que a gente avalia a dor, né? Aí eu fico pensando, né? Eu trago a reflexão. Pausem aí o vídeo e pensem na última dor que vocês sentiram, né? Foi uma dor intensa? Foi uma dor moderada? Vocês tomaram alguma coisa para passar? Vocês sabiam dizer a alguém, eu tô com a dor no braço direito, me ajude? Ou não? Né? E aí a gente tem avanços nos últimos anos, né? Muitas crianças ainda têm a dor subtratada ou tratada de modo ineficiente, né? Muitas vezes porque não chegam até o serviço de saúde, muitas vezes porque o serviço de saúde não dá a devida importância a essa dor e a gente não pode, isso não pode acontecer com a gente, né? Vocês não vão fazer isso, como eu sempre brinco, né? Acontece isso, mas isso não vai acontecer com vocês não vão fazer. E ainda existem barreiras para o tratamento adequado da dor em pediatria, né? Então, as pessoas têm medo, as pessoas têm desconhecimento, às vezes falta respeito com a dor da criança, né? A gente já discutiu algumas vezes sobre respeitar a dor do outro, né, pessoal? E aí, como é que a gente respeita a dor do outro? Entendendo que ele tem dor, né? E entendendo o que a gente pode fazer diante dessa dor. Barreiras, né? Então, aí eu trago uma série de barreiras que a gente já discutiu em sala, inclusive, sobre outras formas, né? Quando a gente fala em criança, em medo, em relação à saúde da criança, a gente tem aí essas barreiras. Então, existe um mito de que a criança não sente dor, principalmente o recém-nascido, tá? A criança tá lá no berço chorando e as pessoas têm o costume de falar que deixa no berço, porque senão vai pegar manha, né? E aquela criança, ela pode estar lá com dor. E aí as pessoas querem que a criança chore até ela parar, né? E aí eu falo, você deixa um adulto chorando? Você deixa um adulto com dor? Não. Você vai lá e vai tentar acolher da melhor forma possível e resolver. Então que assim seja também com as crianças, tá bom? A ausência de avaliação e reavaliação, então a gente ainda tem aquela cultura do se necessário, então as pessoas avaliam a dor da criança se ela apresentar faces de dor. Aí faz a medicação, né? E não volta para reavaliar. E aí, às vezes, a dor vai voltando e quando as pessoas voltam para reavaliar, a dor já tá intensa novamente. E aí dificulta a nossa vida, né? A gente não tem como tratar, né? A gente não tá avaliando, as pessoas não estão avaliando, poxa, a criança ela não tá dizendo. Como o adulto muitas vezes diz, a dor voltou, mas voltou fraquinha, né? Não tá tão intensa ainda. A criança não sabe. Aí ela vai chorar e a gente não vai saber avaliar. E quanto mais dor, às vezes pode até dificultar esse processo de avaliação, né? A falta de entendimento sobre como conceitualizar, quantificar, já que é uma experiência subjetiva, né? Lembra sempre desse termo, a dor do outro. Por que a dor do outro não dói em mim? A carência de conhecimentos, tá, mas a criança tá com dor, eu vou fazer o quê? Né? E aí as pessoas têm esse medo. A impressão de que avaliar a dor leva muito tempo, muito esforço, e não é isso que acontece. O medo dos efeitos adversos, então ela vai estar com dor e a gente vai passar o quê? Não tem o que passar para a criança, né? Porque as pessoas têm medo de medicar crianças muitas vezes. Então esse medo faz com que as pessoas não mediquem. Lógico que a gente tem que entender que algumas medicações analgésicas, elas podem sim causar
depressão respiratória, elas podem sim causar um dano à criança, até uma superdosagem, mas a criança precisa ser medicada, né? Ela não pode ficar com dor. Tá, mas como é que a gente pode avaliar a dor, né? E aí a gente pensa nas escalas que a gente tem em adulto, mas o adulto verbaliza, o adulto diz, e a criança? Então a gente tem aí as crianças mais velhas, né, que falam. Então o escolar, o adolescente, ele sabe falar e sabe relatar muito bem a dor dele, com expressões verbais, inclusive, mensurar a dor. E aí as crianças pré-verbais, aquela criança que não fala ainda, ou a criança que tem um déficit cognitivo, né? Ou a criança que tá sedada. E aí, como é que essa criança fala? Poxa, e agora? Então a gente tem aí o método do autorrelato, né, para as crianças que verbalizam. Então, ela diz sobre a intensidade da dor percebida, ela localiza a dor. Então a gente tem que incentivar a criança a falar. Uma coisa que me irrita muito, e eu já falei em sala com vocês, é aquele castigo do se você fizer isso errado, eu vou levar você para o hospital e vão dar injeção. E tudo que a criança mais tem de medo na vida é de injeção. E aí a gente chega lá no hospital, né, e pergunta o que é que a criança está sentindo. Muitas vezes a criança mente por medo da gente, nós profissionais, porque foi feito um terror muito grande para essa criança, né, sobre isso. Então, incentivar que a família não faça esse castigo. E aí depois que a gente incentiva, né, para que a família não castigue a criança dessa forma, aí sim a gente consegue ter uma criança que vai verbalizar uma verdade pra gente. Porque às vezes a gente tem a criança que pode dizer que não tá com dor, mesmo estando com medo de tomar a injeção, né? Que a injeção às vezes parece algo muito pior do que a dor. E aí a gente tem que ter outras escalas, tem que lançar mão de outras coisas para poder saber, né? Ainda é o método mais confiável de mensurar a dor, é quando a pessoa diz, né? Mas a gente tem que tentar de outras formas. E lembrar que a gente vai de encontro à subjetividade e à individualidade de cada um. Que a dor do outro doa em mim, né? Mas eu não sei como é a dor do outro. O que para o outro é muita coisa, para mim pode não ser nada, ou vice-versa. Então, avaliar a dor é também exercer empatia. E aí eu trago as escalas numéricas, né? E aí a gente tem de 0 a 10, né? Pensando que 0 é quando você não tem dor e 10 é uma dor insuportável. Qual é a sua dor? Né? A gente tem descritores verbais, tá? Sem dor, dor leve, dor moderada, dor intensa, dor suportável. E aí a gente tem uma escala visual analógica, né? Do sem dor até o insuportável, onde você tá, que se parece muito com a numérica. E a gente tem a escala de faces de Wong-Becker, né? Então, coloque aqui em qual carinha você se encaixa. E aí essa escala de faces, ela tem muita nuance, né? A gente tem até adaptações bem legais. Por exemplo, essa daqui da descritores verbais, né? Então, como é que você tá? Igual ao ursinho, né? E aí a gente tem que lembrar que com criança a gente usa o lúdico. Então não dói um pouquinho, dói bastante, dói muito, né? Dói muito, muito. E aí a gente tem também as carinhas ainda, né? Escolha a expressão que melhor descreve a sua dor. Aí de novo a escala numérica, né? E aí as carinhas e a escala numérica, elas estão muito próximas, sempre do 0 de dor, muita dor. Isso para criança que fala, né? A gente consegue ter aí a escala autorrelata. Mas aqui essa eu acho o máximo, né? Pensando na Mônica e no Cebolinha, o que é mais lúdico do que isso? E aí, como você tá, né? Você tá igual a qual Cebolinha agora, na sua dor? Pensando na criança que fala, né? Pensando na criança que não fala, a gente tem aí a avaliação de dor, né? De faces, de postura, de como essa criança tá exposta pra gente. Então, eu chego aqui na escala de FLAC,
que é uma escala muito utilizada, principalmente em hospitais pediátricos, em UTI pediátrica. Né? A criança ela tem aí uma deficiência de fala, ela pode ter uma paralisia cerebral, déficit neurológico cognitivo aí que a gente diverso. Ela pode ser pequena, né, em idade e tamanho, ainda não ser verbal. E ela pode estar sedada, né, ou pode estar com alguma dificuldade de fala. E aí a gente consegue avaliar a escala pela fala. E até aquela criança maior que tem medo de falar, ou que não quer falar com os profissionais de saúde, a gente consegue avaliar com a escala de Flack, né? Além da escala de Flack, eu vou falar mais na frente de coisas observacionais, né? Mas vamos lá descrever a escala de Flack. Então, ela vai de 0 a 10. E aí eu falo na face, né? Nenhuma expressão especial ou sorriso, né? Normal. Aí a gente vai desde isso até caretas e, por fim, tremor frequente, né? Mandíbulas cerradas. Pernas normais ou relaxadas, né? Inquietas ou chutando. A criança tá muito agitada. E aí a gente sabe que é a criança que chora. A atividade dela pode estar quieta na posição normal, movimentando-se facilmente, contorcendo-se, né? Ou curvada, rígida, com movimentos bruscos, é aquela criança que está sentindo muito mais dor. Choro, né? A criança pode estar sem choro, dormindo tranquila. Pode estar com gemidos e alguma coisinha, ou ela pode estar com choro continuado, um choro soluçando, um choro inconsolável. E a inconsolável a gente entra lá na consolabilidade, né? É uma criança que tá satisfeita? Não, ela tá consolada por toque, ela só quer colo, ela precisa de colo o tempo todo. Não, gente, ela tá difícil de consolar, né? Então, nem o colo adianta. E aí aquela criança que passa dias em claro, só chora, não tá normal, não é só fome, né? E aí que os pais falam que começam a aprender a diferenciar a dor de cólica da dor de fome, né? O choro de cólica do choro de fome, porque é um choro inconsolável, né? É realmente muito sofrido ver, eu falo, não é muito sofrido ver uma criança com dor, porque às vezes a gente não consegue consolar. E aí passando aqui, voltando, né? Além disso, a gente pode avaliar também as medidas fisiológicas, né? Sempre junto, né? A gente pode avaliar. Então, avaliação de frequência respiratória, cardíaca, pressão, sudorese, pressão parcial de oxigênio ou de gás carbônico, né? Que a gente consegue ver na gasometria. Saturação de oxigênio, né? Isoladamente, isso não significa alguma coisa. Mas a gente deve ver outras coisas, né? Fatores comportamentais e avaliar isso daí. Aí, chegando lá na escala de Flack, né? Que a gente já avaliou na escala de Flack, mas reafirmando a posição, a atividade diária, a criança ela fazia atividade normal e não está mais fazendo. Expressão facial de sofrimento, movimento de postura, estado de humor, né? Alteração da frequência do choro, um choro diferente, né? A gente tem que ter esses sinais de alerta muito fortes. Então, nas crianças que não falam, né? Lembrar, gente, a expressão facial, a expressão corporal são padrão ouro para a gente avaliar essa criança. Então, o ideal é que a gente sempre faça um método multidimensional, né? Que a gente não avalie a dor apenas com um desses métodos. Então, o que é que eu sempre oriento? Sempre vai fazer uma escala de dor, uma escala de Flack, associada com a verificação dos sinais vitais, por exemplo. Que aí a gente consegue ter parâmetros mais definidos. E aí, uma coisa complementa a outra e a gente consegue suprir as deficiências de cada um desses métodos, né? Mas uma avaliação mais acurada, né? Mais fidedigna. E aí, gente, como é que a gente pode contornar a dor na criança? Né? A gente tem que manter um ambiente silencioso, né? Com o familiar, com profissionais calmos. Não adianta a criança já tá chorando, acho que alguém já deve ter, a criança tá chorando, tá todo mundo agitado, tá piorando. É verdade, a gente precisa se acalmar e tentar passar calma para ela, porque a criança precisa disso, né? Fornecimento de todas as informações necessárias para a criança implica num aumento de probabilidade do tratamento ser efetivo. Olha, então aí vai ter uma injeção, vai doer um pouquinho, mas vai passar essa dor que você tá sentindo, né? Não adianta a gente mentir. Lembrem-se que eu sempre falo em sala, criança sabe de tudo.
E há intervenções farmacológicas, né? A gente tem analgésicos anti-inflamatórios, não esteroidais, analgésicos opioides, né? Principalmente para dores mais intensas, como por exemplo a dor falciforme, analgésicos adjuvantes, anestesia geral, local, regional, né? E isso vai depender muito da demanda, da dor de cada criança, né? E que a gente tenha cuidados de biossegurança, de segurança do paciente ao administrar essas medicações. A gente também não pode agir no impulso, vou fazer logo o que tiver disponível para essa criança passar a dor. Também não é assim, porque a gente pode causar outros maus, outros danos. Então, um por vez, né? O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer a dipirona, não deu certo, vamos fazer outra mal. E aí, de acordo com a prescrição médica, né? Mas devagar, né? A gente não pode dar logo anestesia, né? Uma analgesia local na criança, não dá, certo? E aí, manejo de dores não farmacológicas, o relaxamento, a massagem. Para o recém-nascido, banho de balde, né? Que as pessoas chamam de ofurô, é super eficiente. O toque terapêutico, a contenção, o posicionamento, né? Fazer um pacotinho, né? Deixar a criança enroladinha. Algumas pessoas eu costumo chamar de charutinho, né? Toda enroladinha. A musicoterapia, o brinquedo terapêutico, o falar suave com a criança. E aí a gente quer essa criança assim, né? Tranquilinha, sem faces de dor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. E aí podem deixar as dúvidas, que a gente vai discutir sempre sobre dor em pediatria. Nunca esqueçam que a criança sente dor e que é a gente que tá lá por ela, tá bom? Tchau, gente!